Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer aos meus muitos irmãos espalhados por todos os lugares, tanto no Brasil quanto fora do mesmo, e que por algum tempo já me perguntaram sobre a questão da festa de Páscoa, que é uma das festas mais celebradas no cristianismo, e a festa que é mais também celebrada entre os judeus, mesmo porque para os hebreus ela é a festa da libertação. Quando o povo de Israel, seu antepassado, estavam oprimidos na mão de Faraó, e Deus então decidiu libertá-los da mão opressora dos inimigos. Deus enviou as suas pragas para os egípcios, que para os hebreus eram como sinais das suas maravilhas. E na derradeira praga, Faraó então deixa o povo ir. E quando o povo está prestes a sair, eles têm que pegarem um animal, fazerem uma degola, assarem esse animal, pegar o seu sangue, passar nas vergas das portas, pois o anjo, com ordens da parte de Deus, passaria pelo Egito para matar os primogênitos. E aí você vai entender que Pessa, que nós chamamos de Páscoa, é saltar, literalmente saltar. Só que nós estamos na semana da Páscoa, o que os católicos da sua tradição chamam de Semana da Quaresma. Ontem, domingão, eles começaram, que foi o Domingo de Ramos, aonde marca-se a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todavia, para os católicos mais tradicionais, essa semana é a semana que eles não podem comerem carne vermelha. Você conhece essa história? Do Papa Nicolau I, lá pelo período da Idade Média, onde foi estabelecido que até as crianças, a partir dos 7 anos de idade, não poderiam comer carne vermelha, carne branca de frango e somente a carne do peixe. Para os hebreus antigos, eles deveriam terem ervas amargosas na mesa e o cordeiro, que no Antigo Testamentário era um apontamento para o sacrifício do homem cordeiro, aquele que João disse que limpa o pecado do mundo, ou que tira o pecado do mundo. E aí, nessa confusão toda, muitos cristãos pegaram algumas coisas ou algumas manias dos irmãos de tradição católica. Nessa semana eu vou comprar o peixinho, aí também compra um camarão. Mas você vai comer peixe? Não bota o camarão no meio não, porque o camarão está dentro da questão alimentar dos judeus, da proibição, assim como a carne de porco. Porque não adianta você também querer santificar uma semana que você vive o resto do ano na moda bangu, como diz o bom carioca. Como diziam os franceses, à la volonté, fazendo tudo que vem na cabeça, tudo de errado, tudo que desagrada a Deus, e aí na semana que antecede a Páscoa, a galera quer santificar. Para os judeus, não podia se ter nem fermento dentro de casa, ok? Não podia ter a farinha dentro de casa, que é a contagem do Homer. E aí, quando você começa a fazer coisas porque só falaram para você e você não pesquisou, você pode estar tentando fazer algo ou replicar algo que na verdade não é bíblico. Na Bíblia não existe essa proibição para nós cristãos, mesmo porque quando o Noé desceu da arca, Deus liberou que os homens pudessem comer da carne dos animais. Então, se nessa semana você tiver que comer carne, você vai comer carne. Carne de boi, carne de frango, carne de outro animal, porque para nós está liberado. Agora, para quem é judeu, ou para quem guarda a tradicionalidade do judaísmo, já não precisa mais ficar conversando porque ele conhece o que pode e o que não pode. E ele faz isso o ano inteiro. Agora, infelizmente, nós temos manias de fazer coisas sem saber o fundamento delas. Aí eu quero ler com você a carta do apóstolo Paulo ao irmão Tito, no capítulo de número 1,
capítulo de número 1, versículo de número 15, escrito está: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Versículo de número 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aí eu quero fazer a pergunta para você. Já que nós estamos começando a Semana Santa, nesse primeiro dia útil, aí tá válido para você fazer as necessidades tradicionais da Igreja Católica? Até que ponto vale a opinião da religião? Porque a ideia da religião é do sentido original religare. Mas, na verdade, toda tentativa do homem se conectar com Deus é falha. Na verdade, é Deus que se conecta com o homem. É Deus quem o escolhe, não é o homem que o escolhe primeiro. Ok? E aí, quando a gente passa a pensar um pouco mais, porque dizia John Stott que crer também é pensar. E pensar dói. Pensar faz a gente observar coisas que provavelmente a gente não estaria fazendo se nós já tivéssemos nos debruçado a pensar e a meditar naquilo ali e estudar o assunto. E aí eu pergunto para você, é só uma semana que deve ser santa? Ou a sua vida deve ser santa cotidianamente? E aí? Vai comer carne? Não vai comer carne? São Nicolau I dizia que até as crianças, a partir dos 7 anos de idade, tanto no seu tratado oficial, não era somente na sexta-feira o dia do jejum, eram as quartas e sextas. E toda aquela semana era respeitada de forma tradicional. Só que do que adianta você separar uma semana, mas não separar a sua vida por inteiro? Essa é a grande questão. E aí, segue o pensamento. Compartilha esse vídeo com alguém lá no grupo de estudo da sua igreja. E aí, vamos para mais um bate-papo? Bom bate-papo? Quero ler o seu comentário. Quer dizer então que o que contamina o homem é o que entra. Jesus errou quando disse que o que contamina o homem é o que sai. E aí? Estão contradizendo a Bíblia ou não? Até que ponto a tradição é válida? E a gente precisa, sim, entender que a Bíblia ainda continua sendo a nossa máxima. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Daqui nós seguimos falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.